essa é a continuação do vídeo do período intertestamentário e vamos continuar aqui observando o momento histórico desse estudo. Dentro dessa base teológica do período intertestamentário, nós podemos perceber que foi esse período onde Deus ficou em silêncio mais de 400 anos, que Deus não falava através de profecia, mas a mão dele estava no controle de toda aquela história. Então, esse período começou depois que os judeus retornaram à sua terra, no período de Neemias, capítulo 13, e da última profecia, de Malaquias, do capítulo 1 ao 4. Então, diante desses impérios, onde foi estabelecido o Império Medo-Persa, liderando a nação de Israel, depois passou por o Império da Grécia e em seguida de Roma. E então nós paramos naquele vídeo em relação ao imperador, o rei Antíoco Epifânio, que perseguiu muito os judeus, a religião judaica. E diante disso causou uma revolta entre muitos judeus daquela época. Um sacerdote idoso chamado Matatias e os seus 5 filhos, eles lideraram uma revolta contra Antíoco Epifânio por causa dessa perseguição, onde eles lideraram essa resistência judaica para que Antíoco Epifânio, vamos dizer assim no ditado popular, caísse fora, e o povo judeu, os judeus voltassem a adorar a Deus livremente. E isso ficou conhecido como a revolta dos Macabeus. Os Macabeus daquele livro que tem no cânone da Igreja Católica, o livro dos Macabeus. É um livro histórico, que conta a realidade do que eles passaram, o período dos Macabeus, que lideraram a revolta contra aquele rei ímpio, aquele pagão, Antíoco Epifânes. Mas por que Macabeus? Isso foi derivado porque um dos primeiros filhos a liderar a revolta desse período aí foi Judas Macabeus. É por isso que foi intitulado esse negócio da revolta dos Macabeus. E depois de 24 anos de guerra, desse conflito, no período de 166 a.C. até 142 a.C., os judeus eles conseguiram ser independentes da Síria, por causa da crescente pressão do Império Romano contra os Seleucidas. E os descendentes de Matatias, eles fundaram a dinastia dos Armoneus, nome esse derivado de Asmon, ancestral dos Macabeus. Os Asmoneus, eles assumiram o ofício de sumo sacerdote, apesar de eles não pertencerem à linhagem de Zadok, conforme em Números capítulo 25 e versículo 10, e também registrado em Ezequiel no capítulo 46, e também do 40, aliás, e o versículo 46, e o capítulo 48 e o versículo 11. Mas houve um problema que rapidamente os asmoneus eles adotaram a doutrina, o costume helenístico. Foi o que eles mais lutaram para
desarraigar, eles mesmos agora estavam adotando este modo helenístico. Daí a dinastia dos Asmoneus, ela teve o seu fim em 63 a.C. Daí agora vem passando para o Império Romano. Quando Pompeu, um general romano, ele interveio num conflito entre dois pretendentes ao ofício de sumo sacerdote. Quem eram esses dois pretendentes ao ofício de sumo sacerdote? Era Aristóbulo II e Hircano II, e causaram esses conflitos por disputarem o sumo sacerdócio desse período intertestamentário. A constante inquietação daquele período levou os romanos a colocarem Herodes o Grande como o rei da Judéia. Ora, logo ele, Herodes, era idumeu de nascimento, judeu prosélito e totalmente greco-romano, em seu ponto de vista. Ele reinou lá na Palestina no ano de 37 a.C., até 4 a.C. Depois fizeram ele como o rei dos judeus, quando Jesus assim havia nascido. Como descrito em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Desse período do desenvolvimento judaico houve a diáspora, que é o período do exílio para o retorno da sua terra, e alguns que ficaram nos territórios pelos quais foram exilados. Em seguida também houve a distribuição, a divisão entre escribas e fariseus. Os escribas que eles escreviam, transmitiam a Torá, a lei e todo o contexto do Antigo Testamento, e os fariseus, aliás, os rabis, que eram os mestres, eles transmitiam o que os escribas escreviam para o povo obter o conhecimento da palavra de Deus, porque eles achavam que todo aquele exílio, tudo aquilo que houve foi porque o povo desobedeceu a Deus, o fato da obediência da lei. E também, diante desses desenvolvimentos do período da história judaica, houve também o da sinagoga, que no período em que eles ficaram exilados, ficaram em sinagogas, e depois que eles retornaram para Jerusalém, onde iam reconstruir o templo, e daí alguns deles ainda ficaram adorando em sinagogas. Também houve a Septuaginta, Vamos explicar sobre essa Septuaginta. Com ênfase à língua grega daquela época, os judeus, a diáspora, eles falavam fluentemente a língua grega, E Ptolomeu, ele foi um cara que organizou 72 homens sábios, os 72 estudiosos, que traduziram o Antigo Testamento para o grego em 72 dias. Esse foi o rei Ptolomeu, na época foi Ptolomeu Filadelfo. Então, também houve a divisão dos fariseus, outro grupo em que observavam a palavra de Deus, mas continham outras
outras fontes, né, de outras regras que eles impunham no meio do povo. E os saduceus também era uma doutrina em que eles apoiavam no helenístico e também uma doutrina aristocrata, né? Eles não criam na ressurreição, também eles não consideravam o Antigo Testamento das sucessões dos profetas. Eles apenas consideravam os 5 primeiros livros, que no caso é a Torá. Diferente dos fariseus, que eles afastavam-se dessa doutrina helenística, né, para observar os preceitos de Deus e fazendo que o povo obrigatoriamente também seguissem os padrões ensinados por eles. É isso aí, galera. Esse estudo termina por aqui. É o estudo do período intertestamentário. Espero ter esclarecido a cada um e que venhamos aprender mais da palavra de Deus e o seu período e as suas questões teológicas, né? Que Deus abençoe em Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Mas antes aí, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e você compartilhar com o seu próximo. E lembre-se, o Senhor é a nossa força.